Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer parte deste ministério, irmãos. Rapidamente, porque nós temos pouco tempo. E o importante aqui é a palavra de Deus. Nós se mantemos de pé pela palavra de Deus. Não é assim? É a palavra quem nos fortalece. Mas primeiramente eu quero agradecer ao pastor Paulo, agradecer a Deus, lógico, é claro, primeiramente, mas os irmãos entendem o que eu quero dizer, que eu quero agradecer ao pastor Paulo por isso, por esta oportunidade e de fazer parte deste ministério que está fazendo hoje os seus 15 anos. Eu acredito que mais ou menos aproximadamente 9 anos eu estou aqui no São Roque. E agradeço muito a Deus por fazer parte disso, ao pastor Paulo por ter um excelente pastor, um excelente professor, que nos ensina cada dia mais a palavra de Deus. Um instrumento usado por Deus. Aí cabe a mim e cabe a você que está ouvindo as palavras do nosso mestre, acatar dentro do nosso coração e colocar em prática os seus ensinos. E eu louvo a Deus por isso. E também por fazer parte desta igreja, Assembleia de Deus, que também hoje faz 112 anos. Então, é privilégio, irmãos. Meu é privilégio seu estar aqui nesta noite, todos juntos comemorando este aniversário. E que venha muitos e muitos para nós estarmos todos juntos reunidos aqui no mesmo lugar. E no mesmo sentido, e no mesmo propósito. Que propósito é este? Glorificar a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais se busca de Deus, mais se encontra Deus. Quanto mais se encontra Deus, mais se tem desejo de conhecer esse Deus. E quanto mais se conhece esse Deus, mais entendemos que não sabemos nada de Deus. Então Deus, Ele tem muito, irmãos, muito vai além dos seus pensamentos, da sua imaginação, para nos oferecer momentos maravilhosos e lindos como este que nós estamos passando aqui nesta noite. Amém, irmãos? Abra comigo a palavra no livro de Atos, capítulo 3 e versículo 8. Atos capítulo 3 e versículo 8. Atos capítulo 3 e versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Mais uma vez, Atos capítulo 3, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós temos pouco tempo para ministrar a palavra do Senhor, mas este pouco tempo, que o Espírito Santo de Deus possa falar tremendamente ao nosso coração nesta noite. Nós temos por certo que Lucas, ele escreve o livro de Atos, amém? Lucas escrevendo o teu evangelho, o evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, ele dá continuidade ao livro
de Atos dos Apóstolos. Pensando bem, no capítulo 1, Lucas vai dizer que fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Observa o que Lucas está dizendo, irmãos. Fiz o primeiro tratado. Que primeiro tratado é este? Primeiro tratado é este, o Evangelho de Jesus, que ele escreve. Aleluia! Lucas está dizendo a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E aqui cabe uma aplicação para mim e para você. Não basta apenas a ensinar, mas o importante também é praticar aquilo que você está ensinando. Não basta apenas você ensinar, mas também tem que praticar aquilo que você está ensinando. Louvado seja Deus. E nós temos, por exemplo, este mestre, este professor, que se chama Jesus Cristo. E ele não só fazia, ele não só ensinava, mas também fazia aquilo que ensinava. E eu quero dizer bem claro aqui para os irmãos que aqui na igreja do São Roque nós temos também um professor e um pastor que não só ensina, mas também faz. Nós temos um pastor aqui que não só ensina, mas ele nos ensina também, não só a ensinar, mas a praticar aquilo que está ensinando a igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o que eu entendo também é que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, aleluia, é semelhante àquele que edifica sua casa ao monte de areia. E esta casa, ela é derrubada quando vem os tempos difíceis. Por quê? Porque esta casa está edificada no monte de areia. É semelhante àquele que escuta as minhas palavras, mas não as pratica. Mas eu tenho algo interessante para os irmãos, algo bom para os irmãos. A Bíblia diz também que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, aleluia, a casa é edificada sobre a rocha. Este alicerce está firmado sobre a rocha. A importância minha e a importância sua de ouvir as palavras de Jesus e também as praticar, aleluia, mas não só ouvir. Não podemos ser ouvinte negligente da palavra, mas sim ouvinte praticante da palavra de Jesus. E eu creio e eu acredito e vou dizer, só os ouvintes praticantes da palavra. Cadê? Cadê os ouvintes praticantes da palavra, irmãos? Os ouvintes praticantes da palavra somos nós, presenteados por Deus. Aleluia! Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se entregou, aleluia, à mão dos pecadores, aleluia, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, me resgatou lá do laço, me resgatou lá do meio da lama e nos trouxe até aqui nesta noite, para nós sermos ouvinte e o que? Praticante da sua palavra. É a importância que nós temos que pregar, irmãos. Nós temos que pregar esta palavra. E Lucas está dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. E qual que é o propósito, irmãos? Para nós entendermos melhor, nós temos que voltar lá atrás no contexto. Nós temos que voltar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, para que assim nós possamos entender melhor o momento em que eu li a palavra do Senhor, aonde que já estava ali a igreja primitiva. Mas nós temos que entender melhor o momento em que Lucas escreve, aleluia, o Evangelho de Jesus. E Lucas tem o propósito de nos apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito, e cujo o autor de Atos dos Apóstolos
é Lucas. Lucas termina o Evangelho e dá continuidade ao livro de Atos. Aleluia. E tem o destino a Teófilo, que significa aquele que ama a Deus. E tem o destino aos gentios e todas as pessoas da parte da terra. Ou seja, o destino que Lucas escreveu o Evangelho e Atos está sendo destinado para nós hoje. Está sendo destinado para nós hoje. Está sendo destinado para nós hoje. Hoje, isso está servindo de exemplo para mim e para você nesta noite. E vai servir de exemplo de geração a geração. De geração a geração. A palavra de Deus nunca vai morrer. Há quem diz que a Bíblia teria que ser atualizada. Mas eu te digo com toda a autoridade da parte de Deus. Atualizado tem que ser quem que inventou isso. Que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia ela é e sempre será a boca de Deus falando conosco na terra. Louvado seja Deus. E nós estamos ouvindo a poderosa palavra de Deus nesta noite, sendo eu um instrumento de Deus usado por Ele para alimentar a igreja. Lembrando que só eu sou instrumento de Deus? Não, você também é instrumento de Deus. Você também é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Todos nós temos que pregar a palavra de Deus. Todos nós temos que pregar a palavra de Deus. Palavra esta cristocêntrica. Palavra esta cristocêntrica, que Jesus batiza, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, que Jesus que Jesus ele sempre será, aleluia, o nosso professor, que Jesus sempre será o nosso mestre, que Jesus sempre será aquele que está segurando nas nossas mãos. Nós somos totalmente dele. E eu poderia muito bem, irmãos, dizer para os irmãos do capítulo 1 ao capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, para que assim os irmãos entendessem melhor aonde eu queria chegar. Mas como eu disse, o tempo é curto e não nos permite esse tempo. Mas eu posso dividir o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em 3 partes, para que assim nós possamos entender o que Lucas está dizendo a Teófilo no capítulo 1 de Atos. Aleluia. Nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte do Evangelho de Jesus, segundo escrito por Lucas, do capítulo 1 ao versículo 1 ao capítulo 4 e ao versículo 13. Lucas vai dizer sobre o nascimento e a preparação de Jesus, o Salvador. Do capítulo 4 e versículo 14 até o capítulo 21 e versículo 38, Lucas vai escrever sobre a mensagem e o ministério de Jesus, o Salvador. O ministério de Jesus na Galileia, o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém, o ministério de Jesus em Jerusalém. E a terceira parte da dividição do livro do Evangelho de Lucas, aleluia, do capítulo 22 e versículo 1 até o capítulo 24 e versículo 53, que diz sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. É isso que Lucas está dizendo a Teófilo no capítulo 1 e no versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Que tratado é esse? O Evangelho de Jesus que ele escreveu acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aleluia. Lucas está dizendo a Teófilo. O que é interessante é que a mesma coisa que Lucas escreve no Evangelho, Lucas está escrevendo aqui no Atos dos Apóstolos. Você pode ver que tem um certo sentido que ele escreve, porque ele dá continuidade, o Evangelho que ele escreveu, ele dá continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante que Lucas começa a dizer, ele começa a dizer sobre isso. E no versículo 2 ele diz: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que
escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então Lucas está dizendo a Teófilo da seguinte maneira: Teófilo, eu escrevi no Evangelho desde o início do nascimento de Jesus Cristo até a ascensão de Jesus Cristo. Lembrando que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Lembrando que após a sua ressurreição, Jesus, ele permanece com os seus discípulos por aproximadamente 40 dias. Após a sua ressurreição, Jesus permanece com os seus discípulos por aproximadamente 40 dias, ensinando sobre o quê? Ensinando sobre o seu reino. Ensinando sobre o seu reino. Ensinando sobre o seu reino. A importância que Jesus tinha era ensinar sobre o seu reino. Jesus ensinava sobre o reino. Jesus não ensinava que aqui na terra nós teremos muitas coisas e vamos ficar com ela. Jesus não ensinava que tudo que tem aqui é nosso. Não, Jesus ensinava que as coisas que está aqui na terra é da terra. Jesus ensinava que as coisas que estão aqui é tudo passageiro. Mas ele também ensinava, aleluia, que nós temos uma nova vida lá no céu. O que está aqui é daqui, mas ele tem algo melhor para mim e para você, irmãos. Jesus, ele tem algo melhor para mim e para você. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui somente de passagem. Nós estamos aqui somente de passagem. O melhor ainda está por vir. O melhor de Deus na minha vida e na tua vida, escute isso, ainda está por vir. Quem acredita nessa palavra pode glorificar a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. E Jesus tem uma ordem aos seus discípulos, e a ordem era: permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque na verdade João Batista batizava com água. João Batista batizava com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não muito depois desses dias. E tem algo melhor: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Mas tem uma ordem que Jesus dá: permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Por quê? Porque do alto sejais revestido de poder. Eu tenho algo de Deus para a sua vida. Permaneça onde você está. Permaneça no lugar onde você está. Não saia da presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na sua igreja, independente de placa de igreja. O que eu posso dizer para você com toda a autoridade da parte de Deus: permaneça, permaneça, permaneça na presença de Deus. Porque sejais revestido de poder, aleluia, e serão minhas testemunhas, tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, em Judeia, aleluia, e até aos confins da terra. Louvado seja Deus. Era uma ordem que Jesus estava dando. Esta era a ordem que Jesus estava dando. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que enquanto Jesus estava dizendo isso, pastor Paulo, enquanto Jesus estava dizendo isso, vendo eles, e quando dizia isto, Jesus, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Eu fico imaginando Jesus dizendo isso aos seus discípulos. E enquanto ele dizia isto, Jesus estava indo às alturas. Após ele permanecer 40 dias ensinando sobre o reino, ou seja, 40 dias ele ensinou sobre o reino. E após este ensinamento,
este belo ensinamento, que as coisas que nós temos daqui é daqui, mas o que está guardado para nós está lá em cima. Louvado seja Deus. O que está guardado para nós está lá em cima. Louvado seja Deus. Enquanto Jesus ensinava isso, dizia isso, Jesus estava sendo elevado às alturas. Às alturas sendo elevado, e os discípulos olhando, até que ele some entre as nuvens. Mas observa, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões de branco, dizendo o que, irmãos? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Pega essa, igreja. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu foi. Ele virá buscar a sua igreja. Esse mesmo Jesus que foi elevado para o céu é o mesmo que virá buscar a sua noiva. É o mesmo que virá buscar a sua noiva. É o mesmo que virá buscar a sua noiva. Mas Jesus disse o que para eles? Qual foi a ordem? Permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Se você quer ver a promessa que Deus te prometeu ser realizada na sua vida, permaneça onde você está. Permaneça onde você está. Não saia da sua posição. Não saia do lugar aonde Deus falou que vai realizar a promessa na sua vida. E quantos aqui tem promessa de Deus? Quantos tem promessa de Deus, irmãos? Louvado seja Deus. E eu acredito que os discípulos pensaram assim. A Bíblia não diz, mas eu acredito que eles pensaram assim: já erramos uma vez, mas dessa vez nós não podemos errar. Desta vez não podemos errar. Se ele mandou permanecer em Jerusalém, vamos permanecer em Jerusalém, porque do alto nós vamos ser revestidos de poder. Porque do alto nós vamos ser revestidos de poder. Aí a Bíblia diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E eu acredito todos eles ali reunidos no mesmo lugar. A importância da reunião da igreja no mesmo lugar, todos em um só propósito. Eu acredito que estavam todos ali de joelho, orando, clamando, buscando, perseverando unanimamente, como a palavra diz. Eu acredito que as orações deles eram assim: Jesus, envia o Espírito Santo. Jesus, envia o Espírito Santo. Jesus, envia o Espírito Santo. Jesus, o Senhor prometeu que ia enviar o Espírito Santo. Jesus, envia o Espírito Santo. A oração perseverante. Envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Envia o Espírito Santo. Essa era a oração deles, que eu acredito que eles estavam orando, porque era uma promessa que Jesus prometeu a eles: ficai aqui, seja obediente, que eu vos enviarei o Espírito Santo, para que vocês sejam revestidos de poder. E eles continuam orando. E a Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos, que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E eles estavam como? Assentados, e suplicando e perseverando a Deus, e buscando a Jesus. Envia o Espírito Santo. Jesus, envia o Espírito Santo. Assim como eu estava dentro do meu quarto num belo dia, 19 de outubro de 2017, 1h20 da tarde, orando a Deus, pedindo a Deus: me batiza com o Espírito Santo. Deus me batiza com o Espírito Santo. Deus me batiza com o Espírito Santo. E de repente veio sobre mim o Espírito Santo, sobre a minha vida, e eu comecei a falar em línguas estranhas dentro do meu quarto sozinho, glorificando a Deus, exaltando a Deus.
E mando mensagem para minha mãe: mãe, fui batizado com o Espírito Santo. Mãe, fui batizado com o Espírito Santo. Logo após, mando mensagem para o pastor Paulo: pastor Paulo, fui batizado com o Espírito Santo. Pastor Paulo, fui batizado com o Espírito Santo. Porque perseverando em oração, perseverando em oração, perseverando em oração, perseverando em oração. Se você quer ver a promessa se cumprir na sua vida, persevere em oração, persevere em oração. Continue, persevere em oração. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam ali assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais, aleluia, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas repartida como de fogo. Deixa eu adiantar, aleluia. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, hoje é noite de batismo com o Espírito Santo. Se você quer ser renovado, se você não fala mais em línguas, hoje é noite de renovo. Mas primeiramente você precisa ser obediente. Permaneça onde você está, permaneça onde você está, porque a promessa de Deus para a sua vida: serão revestidos de poder, serão revestidos de autoridade, serão revestidos, aleluia, da unção. Permaneça, creia que Ele tem poder para fazer isso, irmãos. Creia que Ele tem poder para fazer isso. Primeiramente, Paulo Henrique foi batizado com o Espírito Santo, e a minha oração era: Deus, ele foi batizado primeiro que eu, ele entrou depois de mim e foi batizado do Espírito Santo primeiro que eu. Não, vou perseverar em oração. Comecei a perseverar em oração, pedindo, e a Bíblia diz o quê? Todo aquele que pede em oração, o recebe. E eu fui presenteado, aleluia, pelo batismo com o Espírito Santo. Agora a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva está cheia até o tutano. A igreja primitiva está cheia de autoridade. A igreja primitiva está cheia de ousadia. Pedro está cheio de autoridade. Tanto é que o seu primeiro sermão, mais de 3.000 almas, quase 3.000 almas se rende aos pés de Jesus. Aleluia. Porque Pedro estava cheio de autoridade. Aleluia. Mesmo aqueles que eram diferentes, depois que foram batizados, receberam o Espírito Santo, receberam a autoridade, receberam a ousadia. Agora Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Olha que interessante, mesmo depois de cheio, mesmo depois de receber toda a autoridade, receber o Espírito Santo, eles não deixaram de orar. Eles não deixaram de orar. Eles não deixaram de orar. A Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a hora nona, aproximadamente às 3 horas da tarde. Aí a Bíblia diz que lá havia um homem coxo de nascença, que desde a sua nascença ele ia à porta do templo para pedir esmola. Então levavam este homem até a porta do templo para pedir esmola. Já era de costume dele ir até a porta do templo para pedir esmola. Era de costume dele fazer isso. Era de costume de Pedro e João estar orando. Aleluia. Mas a Bíblia continua dizendo: e ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola, como se era de costume. Quando ele vê Pedro e João, ele pede uma esmola para Pedro e João. Mas, observa, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu acredito que aquele coxo,
há muito tempo que estava ali, que a Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos. Então quanto tempo que este coxo estava ali, mendigando, pedindo aquelas esmolas? Quanto tempo? Quanto tempo que este homem estava ali? Mas nenhum homem de Deus teve a ousadia e a autoridade de chegar e ministrar a cura para este homem. Ninguém teve a ousadia e a autoridade de ministrar a cura para este homem. Mas Pedro, com toda a autoridade, revestido de poder, olha para ele e diz: olhe bem para nós, olhe bem para mim, observa bem para mim, fita os olhos para mim, ou seja, não desvie o teu olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Não perca a tua visão, nem para a esquerda e nem para a direita. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Que somente Ele é, aleluia, a prioridade da sua vida. Não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa vida. Louvado seja Deus. Pedro vai dizer: olhe para mim, olhe para mim, aleluia. E aquele coxo, fitando os olhos nele, ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, levanta e anda. Ou seja, o que você quer eu não tenho, mas o que você precisa eu tenho. O que você quer Jesus não tem, mas o que você precisa Jesus tem. Jesus tem e Ele está te dando hoje. Quem quer? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? O que você quer Jesus não tem, mas o que você precisa Ele está te dando hoje. Ele está te dando hoje. Aleluia, oh glória. Aí a Bíblia continua dizendo que mesmo depois destas palavras, este coxo não levanta. Aí eu volto lá atrás, onde Pedro estava naquela tempestade, pastor. Estava passando por aquele momento difícil, um momento, aleluia, de dificuldade. E Jesus chama ele para vir até ele. Jesus estava sobre as águas. E de repente Pedro começa a andar. Mas pelo cenário ser um cenário dificultoso, um cenário que parecia estar tudo acabando, vento forte, ondas fortes, Pedro por algum motivo começa a se afundar. Mas Jesus vai estender a mão para ele. Jesus estende a mão para ele e pega Pedro e coloca no barco novamente e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mesmo jeito eu acredito que aconteceu com este coxo. Ele por algum motivo não acreditou. Eu nasci coxo, eu nasci paralítico, eu nasci mendigando. Há 40 anos eu estou aqui na porta desse templo. Como que eu vou levantar e andar agora? Pedro lembra deste momento e estende a mão para ele. Pedro lembra deste momento e estende a mão para ele e diz: levanta e anda. Se a sua fé não é capaz de fazer isso, pela minha fé, levanta e anda. Pela minha fé, levanta e anda. Levanta e anda. E aquele coxo que mendigava ali na porta formosa do templo, a Bíblia diz que ele, saltando, pôs-se em pé e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus, dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, saltando e pulando, saltando e pulando, saltando e pulando, glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, glorificando a Deus, saltando e pulando e glorificando a Deus. E a palavra é: permaneça aonde você está. Permaneça aonde você está. E muitos daqueles que viram este milagre acontecer ficaram assustados olhando para Pedro. Mas Pedro diz assim: por que estão todos olhando para mim? Não fui eu que fiz isso. Quem fez isso foi Jesus de Nazaré. Quem fez isso foi Jesus de Nazaré. Aleluia. E eu te digo,
Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda. Toma uma posição diante de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E esta é a palavra para mim finalizar, irmãos. Permaneça aonde você está, para que do alto sejais revestido de poder e de autoridade, e continue pregando o Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para isso, para pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.